Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Respire fundo e acalme o seu coração. Vamos iniciar este momento na presença de Deus. Que Ele fale com você, renove sua fé e encha sua vida de paz. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos espalhar essa corrente de oração e fé. Existe um momento na vida em que a alma olha para trás e percebe que algo precisa começar de novo. Talvez você tenha chegado a esse ponto. Talvez esteja vivendo dias em que o coração se sente pesado, como se a história tivesse tomado um caminho diferente daquele que você imaginou. E em silêncio, surge uma pergunta difícil de evitar. Por que parece que outras pessoas seguiram adiante enquanto eu estou aqui tentando recomeçar? Essa sensação é mais comum do que muitos imaginam. Quando vemos a vida de outros avançando, quando observamos conquistas, estabilidade, alegria aparente, o coração humano tende a comparar. E nessa comparação nascem sentimentos de frustração, de atraso, de inferioridade. Alguns chegam a acreditar que falharam com Deus, que suas escolhas os afastaram de qualquer possibilidade de um novo começo. Mas a palavra de Deus revela algo profundamente diferente do que o mundo costuma ensinar. O Senhor não olha para a vida humana com a lógica da comparação. Ele não mede valor pela velocidade com que alguém alcança objetivos. Para Deus, cada história possui um caminho único. E mesmo os momentos que parecem fracasso, podem se tornar o início de uma transformação profunda. Talvez você esteja aqui hoje porque sente que precisa recomeçar. Talvez tenha perdido algo importante. Talvez um relacionamento tenha terminado. Talvez um sonho tenha se quebrado. Talvez decisões passadas tenham deixado marcas que parecem impossíveis de apagar. Mas existe uma verdade que atravessa toda a Escritura. Deus é especialista em recomeços. Antes de continuarmos, permita que seu coração desacelere por um instante. Imagine que você está diante da presença de Deus, não como alguém que precisa provar algo, mas como alguém que é profundamente conhecido e amado. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com humildade. Tu conheces a história de cada pessoa que está ouvindo estas palavras. Tu sabes das lágrimas que foram derramadas em silêncio, das decepções que marcaram o coração, dos erros que ainda pesam na memória. Tu sabes também dos sonhos que ainda existem, mesmo que estejam escondidos sob camadas de medo e desânimo. Hoje pedimos que Tua presença envolva cada pessoa que precisa recomeçar, que Tua palavra traga luz onde existe confusão, que Tua graça alcance aqueles que acreditam que já foram longe demais para voltar, e que, ao ouvir esta mensagem, cada coração descubra que a história ainda não terminou. Para compreender o poder de um recomeço nas mãos de Deus, precisamos voltar no tempo e observar uma das histórias mais marcantes das Escrituras. A história de um homem que experimentou queda, fracasso, vergonha e ainda assim encontrou restauração. A história do apóstolo Pedro. Durante o tempo de Jesus na terra, Pedro era um dos discípulos mais próximos do Mestre. Ele era pescador, um homem simples da região da Galileia, acostumado com o trabalho duro e com as águas do mar da Galileia. Quando Jesus o chamou para segui-lo, algo dentro de Pedro respondeu imediatamente. Ele deixou as redes e começou uma jornada que transformaria sua vida. Pedro era impulsivo, intenso, cheio de emoções. Muitas vezes falava antes de pensar. Em alguns momentos demonstrava grande fé. Em outros momentos revelava medo e dúvida. Ele era profundamente humano, e talvez por isso sua história seja tão próxima da experiência de tantas pessoas. Ao longo do ministério de Jesus, Pedro presenciou milagres extraordinários. Viu cegos recuperarem a visão, paralíticos se levantarem, tempestades serem acalmadas por uma simples palavra. Em um momento marcante, ele declarou diante dos outros discípulos que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas havia também uma fraqueza dentro do coração de Pedro. Ele desejava ser forte, desejava demonstrar lealdade absoluta, mas ainda não compreendia completamente a profundidade de sua própria fragilidade.
Na noite em que Jesus foi preso, Pedro prometeu que jamais o abandonaria. Ele disse que estava disposto a ir até a prisão e até mesmo a morte ao lado do Mestre. Aquela promessa parecia sincera naquele momento, mas Jesus conhecia o coração humano de forma mais profunda. Ele disse a Pedro que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Essas palavras devem ter parecido impossíveis para Pedro. Como ele poderia negar aquele que havia transformado sua vida? Mas então vieram os acontecimentos da noite mais difícil. Jesus foi preso, levado para julgamento, cercado por acusações e hostilidade. Os discípulos se dispersaram com medo. Pedro seguiu de longe, tentando entender o que estava acontecendo. No pátio onde Jesus era interrogado, algumas pessoas reconheceram Pedro como um dos seguidores do Mestre. O medo tomou conta do seu coração. Ele negou conhecer Jesus. Depois negou novamente. E pela 3ª vez, afirmou que não fazia parte daquele grupo. Logo depois, o galo cantou. Naquele instante, Pedro lembrou das palavras de Jesus. Imagine o peso emocional desse momento. O discípulo que prometeu fidelidade absoluta havia falhado exatamente quando mais desejava ser forte. O Evangelho relata que Pedro saiu daquele lugar e chorou amargamente. Essas lágrimas representam algo que muitos seres humanos já experimentaram: o sentimento de fracasso, a sensação de que decepcionamos alguém importante, de que falhamos com nossas próprias promessas, de que talvez não sejamos dignos de continuar. Depois da crucificação de Jesus, Pedro voltou para algo que conhecia bem: a pesca. Era como se estivesse tentando voltar para a vida antiga, como se a história com Jesus tivesse terminado em decepção. Em uma noite silenciosa, ele e alguns outros discípulos estavam no barco pescando. Trabalharam durante horas, mas não pegaram nada. O cansaço, o vazio e a frustração estavam presentes naquele momento. Então, ao amanhecer, uma figura apareceu na praia. Era Jesus ressuscitado. Ele chamou os discípulos e pediu que lançassem a rede novamente. Quando obedeceram, a rede se encheu de peixes. Naquele momento, eles reconheceram que era o Senhor. Pedro não hesitou. Saltou na água e correu em direção à praia. Ali aconteceu um dos encontros mais emocionantes da Bíblia. Jesus preparou uma refeição e convidou os discípulos para comer. Depois olhou diretamente para Pedro e fez uma pergunta simples e profunda. Pedro, tu me amas? Pedro respondeu que sim. Jesus perguntou novamente. E depois perguntou pela 3ª vez. Cada pergunta parecia tocar a ferida das 3 negações, mas também representava algo maior: a oportunidade de restauração. Depois de cada resposta, Jesus disse a Pedro que cuidasse das suas ovelhas. Esse momento revela algo extraordinário sobre o coração de Deus. O fracasso não foi o fim da história de Pedro. Foi o início de um recomeço. Pedro, que havia negado Jesus por medo, se tornaria mais tarde um dos grandes líderes da igreja primitiva. Ele pregaria com coragem, guiaria comunidades de fé e testemunharia o poder do Evangelho. O homem que pensava ter falhado além da possibilidade de restauração, descobriu que a graça de Deus é maior que qualquer erro humano. Hoje muitas pessoas vivem presas à comparação. Observam a vida de outros e acreditam que todos parecem mais bem-sucedidos, mais espirituais, mais preparados. Nas redes sociais vemos histórias editadas, momentos felizes, conquistas celebradas. Raramente vemos as lutas internas que cada pessoa enfrenta. Quando a comparação domina o coração, ela distorce nossa identidade. Passamos a acreditar que somos menos valiosos, menos capazes ou menos dignos de um novo começo. Mas a Bíblia ensina algo completamente diferente. O apóstolo Paulo escreveu que em Cristo somos novas criaturas. As coisas antigas passam e tudo se torna novo. Isso significa que o passado não precisa definir o futuro. Deus não olha para você com a lente da comparação. Ele olha para você com a lente do propósito. Talvez neste momento você esteja vivendo uma fase de espera, de reconstrução ou de aprendizado. Talvez pareça que outras pessoas estão avançando mais rápido. Mas Deus não trabalha com a lógica da pressa humana. Ele trabalha com a sabedoria do tempo perfeito. Agora, neste momento de reflexão profunda,
Vamos unir nossos corações em uma declaração de fé que atravessou gerações. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você chegou até aqui sentindo que precisa recomeçar, lembre-se desta verdade. Deus continua escrevendo a sua história. Nenhum erro é maior que a graça divina. Nenhuma queda impede o poder de um novo começo quando o coração se volta para o Senhor. Se esta mensagem falou ao seu coração, permaneça conosco nesta caminhada de fé. Inscreva-se no canal. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de esperança e volte amanhã para mais um momento de encontro com a Palavra de Deus que transforma vidas.